Fala pessoal, Federico aqui, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o novo site da CM Trade. O nosso site está de cara nova e com uma série de novidades que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora vocês podem ter acesso a várias ferramentas dentro do nosso site, muitas delas gratuitas. E hoje nesse vídeo eu vou apresentar várias delas para vocês. Sem mais enrolações, bora lá conhecer o site. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu vou mostrar aqui as ferramentas, vou passar uma a uma as ferramentas que estão disponíveis no site para vocês conhecerem, tá? E peço para vocês sempre irem visitando lá, porque sempre vai surgir coisa nova, então aqui eu estou mostrando as que estão disponíveis no momento. Mas pode ser que quando vocês acessarem tenham até mais ferramentas lá. Bora lá então. Bom, vou começar com duas ferramentas aqui que o pessoal que utiliza o Profit gosta bastante, principalmente essa aqui que é o 2MV. O 2MV é um indicador que o pessoal gosta de usar bastante no Profit. Dentro do Profit ele tem as configurações um pouco mais fechadas, aqui tem tudo aberto para configurar, então ele trabalha dois sinais aqui, o 2MV padrão, que é a coloração de candles, e o 2MV médias, que é uma média também com coloração. Aqui já tem a configuração que em teoria é a padrão do Profit, aí você consegue alterar qualquer informação aqui. Então quando a gente dá OK, a gente tem não só a coloração de candles do 2MV, como a média também com coloração, que seria o 2MV médias. Uma outra ferramenta também muito parecida, que também vem do Profit, é o 2MV Scalp, que é parecido com esse, mas é um outro tipo de coloração. Então eu vou excluir aqui o 2MV e vou adicionar o 2MV Scalp. Ele também tem a sua parametrização aberta. Vou dar OK e aqui a gente tem um tipo de coloração diferente também que provém do indicador 2MV Scalp do Profit. Bom, a próxima que eu gostaria de mostrar para vocês é o canal. É um indicador interessante que tem várias opções de formação do canal. Então a gente pode usar uma média móvel como referência do canal, pode usar a VWAP, pode usar o fechamento do dia anterior ou a abertura do dia atual. Então várias opções de referência para o canal, a amplitude dele que é fixa, aqui para o índice eu vou usar 200 pontos, por exemplo, e se a gente quer ativar a coloração de candles ou não. Então a gente pode ter só o canal formado ou também colorir os candles de acordo com o canal. Eu vou deixar ativo para vocês verem. No caso de escolher a média móvel, tem aqui as configurações da média móvel, e no caso de escolher da VWAP, tem também a configuração da VWAP. Vou dar OK, então a gente vê aqui um canal formado em cima da média móvel, com a coloração verde para os candles rompendo a banda superior do canal e vermelho para os candles fechando, rompendo a banda inferior do canal. Lembrando que, além da média móvel, dá para usar VWAP, fechamento do dia anterior e abertura do dia atual. Próximo indicador da nossa lista é o High-Low. Ele é um indicador super tradicional, que o pessoal gosta bastante, mas às vezes é difícil de encontrar ele nesse formato de escadinha. Então aqui é simplesmente o High-Low, o indicador padrão que vocês já conhecem. Parametrização também aberta dele, e aqui o Hilo escadinha, Hilo High-Low, né? O pessoal gosta de chamar dos dois jeitos, para o MetaTrader 5 no formato escadinha. Próximo indicador da lista é o Prior Quote, também proveniente ali de informações do Profit. No caso, o Prior Quote aqui está só com 4 informações, que é a abertura, máxima, mínima e fechamento do dia anterior. Mas creio que vocês vão querer outras implementações em cima desse indicador, então quem tiver interesse deixa nos comentários o tipo de indicação que acharia legal, tanto para esse como para outros indicadores, funcionalidades que vocês achariam legal, porque aqui eles estão bem chutos, bem simples, mas tem muita coisa a adicionar e eu quero a interatividade de vocês, deixando aí nos comentários informações que vocês acham que seria interessante para esses indicadores ou até outros que vocês acham que seria legal e que vocês gostariam de ter acesso. Então o Prior Quote aqui no caso, ele simplesmente traça as linhas. Aqui vamos diminuir um pouquinho do zoom para a gente poder ver as linhas sempre referenciadas em relação ao dia anterior. Vou mudar o time frame aqui para M15, por exemplo, e aqui a gente consegue ver o Prior Quote formando as informações dia a dia. Tá? Máxima, mínima, abertura e fechamento sempre do dia anterior, traçando pontos de referência importantes dentro do dia atual. O próximo indicador da lista é o indicador de volume. Ele é um indicador parecido com o padrão que já tem no MetaTrader, porém com várias opções diferentes. Então, primeiro, o método de cor dele, nós podemos usar uma média móvel como referência. Então, todo candle que estiver abaixo dessa média, pintar de uma cor, acima de outra. Ou o método de candle. Então, ele vai usar o sentido do candle para colorir a barra de volume. No caso aqui, eu vou deixar o de média. Se a gente não quiser usar a média móvel, a gente pode usar também o valor fixo, que a gente digita aqui. Eu vou deixar 0, então a gente vai usar a média móvel. Então, feito isso, eu vou dar OK. Nós temos o volume, temos uma média móvel desse volume e todos os candles que estão acima verde, abaixo vermelho. Por último, a gente pode configurar mais uma informação que é um desvio em cima dessa média. Então, ao invés de desenhar a média móvel, ele vai desenhar a média móvel mais um certo desvio e somente os volumes acima desse desvio padrão, aplicado na média, é que vão ser coloridos de verde nesse caso. Então aqui eu vou aplicar um desvio de meio desvio padrão, e aí você não vê a diferença na média móvel e o indicador sendo redesenhado.
Reparem quando a gente aplica o desvio, menos candles ficam verdes, ficam acima da média, porque agora a gente está olhando para a média móvel mais um certo proporcional desvio padrão. Eu vou colocar um valor aqui mais impactante, né, mais distoante aqui, vou colocar 2 desvios padrões, e reparem agora como pouquíssimos candles ficam verdes, porque a gente está pegando a média mais 2 desvios padrões e somente os candles que estão acima disso. Isso pode ser um interessante filtro de volatilidade para o seu operacional. Bom, vamos agora para a reta final da nossa lista com as duas últimas ferramentas que tenho certeza que vocês vão achar muito interessantes. A primeira delas é o saldo de agressão. No caso do saldo de agressão, ele vai mostrar por candle qual é o percentual de agressão de compra e de venda, o líquido do percentual de agressão. Então, aqui a gente pode escolher o tempo gráfico, então aqui eu vou deixar o tempo gráfico diário, portanto, ele vai pegar todo o cálculo desde o início do dia, dentro do time frame diário. A gente tem a opção do modo de exibição por candle e acumulado. Eu vou mostrar a diferença entre os dois na sequência. E o limite superior e inferior, onde a gente consegue ver, traçar limites para saber se a gente está passando daqueles níveis. No caso, eu vou deixar 60% e 40%. Eu vou dar OK aqui para ele carregar. E aí a gente consegue dar uma olhada juntos e eu explico melhor como esse indicador funciona. Aqui é importante frisar que esse indicador, quando ele começa a carregar, ele demora um certo tempo, porque as informações de saldo de agressão dentro do MetaTrader, elas demoram um tempinho para chegar. Então no caso aqui eu tinha colocado para carregar o dia todo, então ele carrega não o histórico todo, mas só desde o início do dia, e reparem que levaram alguns segundos para carregar. Mas isso é só para inicializar o indicador, depois disso ele segue normal, sem nenhum tipo de atraso. Então aqui a gente está vendo a informação candle a candle. O que essa informação nos indica? Ela nos indica qual é o percentual de agressão de compra naquele candle. Então eu vou dar um exemplo aqui. Neste candle, por exemplo, a gente tem um saldo de agressão totalizando 75,1%. Ou seja, nesse candle, 75% do volume de negócio foi de compra. E o restante, é claro, os 25% restantes são de venda. Então vocês já conseguem perceber que qualquer número acima de 50% indica que teve mais agressão de compra do que agressão de venda. E qualquer número abaixo de 50% é o contrário, mais agressão de venda do que de compra. Aqui, por exemplo, o número que indica nessa barra é de, vamos ver, 38,1, ou seja, 38,1% da agressão foi de compra, consequentemente o restante, que dá nesse caso 60,2%, 62% no caso, 62% é de agressão de venda. Então 38% de agressão de compra, consequentemente o restante, 62% de agressão de venda. Portanto, todas as barras que estão abaixo dos 50% estão vermelhas, indicando uma maior agressão de venda, e todas as barras que estão acima dos 50% estão verdes, indicando uma maior agressão de compra. Aqui o indicador eu já percebi aqui enquanto eu passava para vocês, um pequeno detalhezinho que às vezes ele está recarregando os dados históricos. Eu já vou revisar o indicador, já vou corrigir isso, então quando vocês acessarem o site, já estará com a versão corrigida que não faz esse recarregamento. A cada certo período de tempo que ele está recarregando e sumindo, e aí ele reaparece com as informações. Mas isso não precisa acontecer, basta acontecer uma vez e não deveria acontecer novamente. Então isso será corrigido e assim que vocês acessarem o site para baixar, já vai estar com a versão corrigida que não faz esse recarregamento. Agora vamos para a nossa última ferramenta, que é o Volume at Price. É uma ferramenta parecida com o saldo de agressão, mas ao invés de mostrar o saldo candle a candle, ele mostra o saldo por nível de preço. É uma ferramenta bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, vou adicionar ele ao gráfico. Aqui nós temos duas opções de exibição, saldo líquido e volume total. Vou mostrar a diferença entre elas agora. O tempo gráfico é o período do qual a gente quer coletar os nossos dados. Então aqui eu vou deixar um dia, então ele vai coletar os dados do dia todo de negócio. E aqui a exibição. Ele vai pegar a parte direita da tela. Então a gente pode querer pegar grande parte da tela, só um pouco, ou uma quantidade intermediária, ou só um pedacinho da tela. Aqui eu também vou mostrar a diferença para vocês. Vou deixar no pequeno, por exemplo. Vou dar OK. Ele também leva um tempinho para carregar, mas é bem pouco. E ele carrega aqui as barras na lateral. Só mostrando como que é o formato pequeno, ele fica só bem na lateral mesmo. Mas eu vou mudar agora para o formato médio, para que a gente possa ver um pouquinho melhor essas informações. Reparem que agora ele vai pegar um espaço maior da tela. Se a gente colocar o grande, ele vai pegar mais ainda da nossa tela. Basicamente, eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver as barras só de alguns níveis de preço. Ele vai nos mostrar o saldo líquido por nível de preço. Então, cada barra dessa representa um nível de preço, que é o próprio nível que está aqui. Então, a gente consegue ver preço a preço. Qual é o saldo líquido de agressão que ocorreu naquele nível de preço. Então as barras vermelhas indicam o saldo líquido de venda, as barras verdes um saldo líquido de compra. Além do saldo líquido, nós conseguimos ver o total acumulado. Então vamos mudar para esse formato agora. Colocar o volume total e vou dar OK.
E agora temos informações diferentes. Reparem, a gente sempre tem venda, compra e esse restinho no final que são os negócios casados. Então a gente tem essas três informações na mesma barra, né? Então o volume de venda, o volume de compra e o volume casado. Então essa é a nossa visão de volume total. Então a gente tem esses dois formatos que a gente consegue ver o indicador de Volume at Price. Vou voltar aqui para o formato de saldo líquido para que vocês consigam ver novamente. Então aqui ele está compilando todos os negócios por nível de preço no dia atual. Se você quiser ver na semana atual, na hora atual, é só trocar o tempo gráfico também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acessem já o site e baixem as ferramentas para vocês poderem utilizar. Caso vocês tenham gostado do conteúdo, deixem o like no vídeo e caso não sejam inscritos no canal, se inscrevam porque tem muita novidade vindo aí, muita coisa nova vai entrar no site e será tudo apresentado por aqui. E caso você não tenha encontrado a ferramenta que você precisa dentro do nosso site, solicite também pelo site um orçamento para um desenvolvimento sob demanda para atender a sua necessidade. Nós trabalhamos com o desenvolvimento de robôs, indicadores e outras ferramentas dentro do MetaTrader sob demanda, então eu tenho certeza que conseguiremos atender a sua necessidade. Acesse já o site e solicite um orçamento. E por último, convido a todos a visitarem a nossa comunidade no Discord. O link para acesso está na descrição do vídeo. Por esse vídeo é isso então, pessoal. Meu nome é Rafael Fenerick e até o próximo vídeo.